A paz do Senhor, a você e a querida família, outra vez, vamos estar juntos meditando na Santa Palavra de Deus. Para tanto, nós vamos estar lendo um texto em Neemias, capítulo de número 8 e o verso de número 18, que nos diz o seguinte: E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. A nossa gratidão mais uma vez a todos que diariamente estão conosco aqui nesse canal, acompanhando o nosso diário. Deus abençoe você que já se inscreveu, tem deixado o seu like, compartilhado. Isso é muito interessante para nós. E você que ainda não fez, faça também. Assim, o YouTube vai notificar todas as vezes que tivermos um conteúdo novo e vai enviar outras pessoas depois de nós. Então é muito interessante a sua inscrição, o seu compartilhamento, tudo que você puder fazer nesse canal é interessante, tá bom? Queridos, vamos continuar falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o diário espiritual do crente. Então nós falamos o primeiro diário, a oração de cada dia, o segundo, adorar ao Senhor a cada dia. Terceiro, trabalhar para o Senhor a cada dia. E o quarto, ler a Bíblia cada dia. Ontem nós falamos aqui sobre a leitura da Bíblia e eu disse que a gente hoje continuava falando ainda sobre a importância de ser um diário do crente, a leitura da Bíblia. Eu falei ontem em Deuteronômio 17:19, quando Deus falou por meio de Moisés aos filhos de Israel, dizendo que a leitura da Bíblia era interessante para que eles aprendessem a temer ao Senhor. Você que acompanhou, está acompanhando, você sabe que nós falamos isso ontem. E como esse assunto ele é bastante interessante, eu ainda tenho alguns textos para compartilhar com todos vós, a partir deste momento, falando ainda sobre a importância da leitura da Bíblia no nosso diário cristão. No texto que nós lemos, em Neemias 8 e 18, é um dos textos que ainda faremos menção aqui no nosso vídeo de hoje. E a gente já leu este versículo agora, no momento em que nós estávamos lendo a palavra de Deus, eu vou ler de novo esse texto. Neemias, capítulo de número 8 e o versículo 18, diz: E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa era encerrada segundo o rito. Observe, queridos, o que nós acabamos de ler neste momento. No versículo de número 8, de Neemias capítulo 8 e versículo 8, foi onde a gente leu a palavra. Eu vou ler ele mais uma vez. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. O que isso significa? É que a leitura que era feita nas Escrituras, ela era interpretada para que o povo entendesse o que o Senhor Deus queria que o povo entendesse ou fizesse no assunto que eles estavam lendo, ou seja, a interpretação da palavra era interessante. No capítulo 8, versículo 8, essa leitura era lida pelo sacerdote, o Esdras, que era o sacerdote, e era também um escriba. O escriba ele tinha exatamente a ocupação de interpretar a lei, interpretar as escrituras para o povo. Mas no versículo de número 18, observe bem o que diz, 8 e 18 de Neemias. E de dia em dia ele lia no livro a lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. Observe que
A prática da leitura da palavra não era um momento isolado, ou seja, só no momento do culto. Todo dia eles estavam lendo a Bíblia, estavam lendo a palavra. Todo dia eles tinham a prática da leitura das Escrituras. Eu disse no vídeo de ontem que se você não tem a prática da leitura diária das Escrituras, você precisa fazer isso, porque no dia que você tiver a prática diária na leitura bíblica, você vai ver que a sua vida ela vai tomar um rumo totalmente diferente. Você vai começar a viver uma dimensão que você ainda não viveu como resultado da leitura das Escrituras. Então, falando ainda sobre o diário, não é? O nosso diário espiritual, tendo a ver com a leitura da Bíblia, aqui mostra que eles liam dia a dia as Escrituras e o povo acompanhava a leitura. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, capítulo 17 e o versículo 11, olha o que nós lemos. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De quem o texto está falando? Está falando dos crentes bereanos. Eles iam para o culto, ouviam a ministração, ministrada pelos pastores, pelos apóstolos, mas quando eles chegavam em casa, eles iam intensificar a leitura daquilo que eles ouviram, ou seja, a leitura que era ministrada no templo pelos apóstolos, eles chegavam em casa e iam examinar antes de voltar no próximo culto para ver se era de fato o que tinha sido ministrado no culto coletivo. Os senhores vejam como eles tinham dedicação em querer aprender, entender a palavra. Alguém pode pensar, pastor José Amaro, eles faziam isso porque eles desconfiavam dos apóstolos? Não. Eles tinham dúvida de que aquilo era verdadeiro? Não. Não é isso que eles queriam fazer ou faziam. Não, eles queriam ter certeza absoluta, eles queriam ter mais certeza, porque se eles tivessem dúvida de que os apóstolos ensinavam verdadeiramente a palavra, eles não iam para o culto, tá certo? Mas o contexto mostra que eles iam para o culto constantemente, só que quando eles ouviam o ensino, chegavam em casa e iam conferir, iam examinar mais, porque eles queriam ter mais profundidade no ensino, no conhecimento da palavra que tinha sido ministrada no templo. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós temos essa preocupação de examinarmos a palavra de Deus? Mas se você não faz ainda, nós estamos aprendendo a fazer, tá certo? Então nós vamos continuar agora no quinto deveres, ou no quinto dever, que deve fazer parte do nosso diário espiritual, levar a nossa própria cruz. Você sabia que a nossa cruz ela é diária? É diária a nossa cruz. E isso deve ser um diário do crente, é um dever do crente colocar isso no seu diário, levar a sua própria cruz de cada dia. Olha o que Jesus ensinou em Lucas capítulo 9 e o versículo de número 23. Ele diz assim, 9:23 de Lucas. Jesus ensinando disse, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Foi Jesus ensinando aos discípulos, aos seus ouvintes. Ele via que alguns tinham interesse de segui-lo. Ele disse, olha, não tem problema, querem me seguir? Bem-vindos. Mas para me seguir, vocês precisam renunciar a si mesmo, anular
todos os seus desejos e vontades, suas decisões, substituí-las pelas minhas e tomar a sua cruz de cada dia e me seguir. O que Jesus está mostrando é que todo dia nós temos uma cruz para carregar. Todo dia nós temos uma cruz para carregar. E o crente não pode estranhar isso. Isso deve ser um diário dele, deve ser um diário da vida cristã. Hoje nós estamos começando um novo dia, uma cruz nós vamos carregar. Quando o dia terminar, a gente terminou de carregar a nossa cruz. O outro dia vai chegar, a cruz vai vir com ele. A gente vai passar todo o dia carregando a cruz. O dia terminou, nós terminamos aquele dia carregando a nossa cruz. Portanto, não estranhe. Cruz aqui fala de dificuldade, fala de problemas, fala de tentações, fala às vezes de desejos impróprios. Tudo aquilo que pode comprometer a sua comunhão com Deus, pode comprometer o seu bem espiritual, o seu bem físico, o seu bem moral, seu bem familiar. Tudo aquilo que vai comprometer aquilo que você tem, seja em que âmbito for, isso significa uma cruz. E se vem alguma coisa para comprometer essa estrutura, para com Deus, para com a igreja, para com a família, para com o emprego, para com o estudo, para com a sua moral, para com a sua decência, se alguma coisa vem para atacar, isso se torna uma cruz, porque você precisa resistir a isso e, portanto, se torna um peso, mas é uma cruz que nós temos que levar a cada dia, tá certo? Isso deve ser um diário na vida do crente, não pode ser ignorado por nenhum de nós. Por hoje nós estamos encerrando, amanhã a gente volta sobre outros deveres que devem fazer parte do nosso diário espiritual. Tá certo? Que Deus abençoe você e a sua querida família. Nós agora vamos estar orando ao Senhor, como sempre fazemos. No final de cada vídeo, a gente tem orado a Deus. Eu quero ouvir de você que tem orado comigo, se Deus tem respondido a nossa oração, se Deus tem te visitado. Coloca no comentário, tá certo? Se você tem sido abençoado através desse vídeo, dos vídeos, se você tem sido abençoado através da oração. Escreve alguma coisa, diga para nós. Mas eu creio que sim, Deus tem visitado muita gente e tem sido beneficiado, porque aqueles que têm o meu contato particular têm me enviado mensagem dizendo que Deus tem abençoado. E eu creio que isso tem acontecido com você também. Vamos orar então. Querido Senhor, Deus dos céus, em cuja presença nós estamos, a nossa gratidão, sim, Deus, por tudo que tens feito. Eu te agradeço, meu Deus, poder ter falado a tua palavra outra vez a tantos que vão assistir este vídeo, Senhor, estão assistindo e ainda assistirão. Todas as vezes que esse vídeo for ouvido, assistido, Senhor, ministra o coração de todos. Eu te louvo pela noite que passou, pelo sono reparador, pelo teu cuidado, Senhor, que tem sido inexplicável. Eu te peço agora que abençoe a todos que estão precisando, Deus, da tua misericórdia. Tu conheces, tu sabes aonde estão. Querido Pai, nesse novo dia, que todos acordam e estão se organizando para a nova atividade deste dia. Senhor, prospera o dia de todos. Os que estão voltando depois de uma noite de trabalho, dá-lhes um sono reparador. Abençoa a nossa terra, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Deus, neste novo dia, nos ajuda a levar a nossa cruz até que um dia cheguemos na tua presença. Assim eu te peço por todas as famílias, eu te peço pela nossa igreja, nossos líderes. Oh, querido Deus, no nome de Jesus,
aqueles que estão desesperados, desenganados. Tu és o Senhor por excelência. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe você e família. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo, se Deus quiser.